O tema é pare, olhe, siga a Jesus. Amém? Então vai funcionar da seguinte forma: você que já está no grupo do WhatsApp do Ministério vai se inscrever. Nós teremos o link lá para inscrever os seus filhos, para que nós possamos ter o controle do número de pessoas. Se você está nos visitando, não está no grupo do WhatsApp da igreja, que tem interesse que seu filho ou filha participe, o que você vai fazer? Você vai procurar o Newton. Cadê o Newton? O Newton, aquele rapaz bonito ali do fundo. Fui generoso agora, rapaz, hein? Rapaz ali, você pode informá-lo, ok? Para que ele já faça a sua inscrição, ok? Perfeito? Amém? Glória a Deus. Bom, abra comigo a sua Bíblia, lá em Gálatas, capítulo de número 5. Gálatas, que está no Novo Testamento, antes de Efésios, no capítulo 5, quase já no final dessa carta de Paulo. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos ler a partir do versículo 16, Gálatas, capítulo 5, versículo 16. O tema desta noite é: seja dirigido pelo Espírito Santo. Amém? Seja dirigido pelo Espírito Santo. Então, se você encontrou Gálatas capítulo 5, vamos ler do versículo 16 até o 26. Eu vou ler um versículo sozinho e convido você a ler o versículo seguinte junto comigo. Vamos fazer assim de forma alternada. Então diz aqui a palavra do Senhor: quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês, e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Juntos? Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. Juntos? As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio, e contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Leia bem forte: que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. Amém? Oremos então. Pai, obrigado por esta palavra, obrigado pela Tua presença em nosso meio, obrigado, Senhor, porque pela bondade e graça que vem de Ti, temos o privilégio de lermos, ouvirmos, compartilharmos a Tua verdade que liberta, transforma e restaura. Eu peço, Senhor, que cada um de nós, cada pessoa que está compartilhando, assistindo, comentando, ouvindo esta mensagem, seja impactado, seja impactada por ela. Que nenhum de nós termine, ó Pai, essa mensagem da mesma forma. Em nome de Jesus eu oro, nós oramos gratos a Ti. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar por um momento. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor.
Então, o tema dessa noite é: seja dirigido pelo Espírito de Deus. E eu te faço uma pergunta nessa noite: você está disposta a ser dirigido por alguém? Ser direcionado, mas não apenas direcionado, mas dirigido. Porque o que é ser direcionado? É ser orientado, não é verdade? Alguém diz: vai pela direita, vai pela esquerda. Mas o que a palavra nos diz nessa noite é que o cristão, ele não apenas é direcionado, mas ele é dirigido, comandado, ordenado, pastoreado pelo Espírito de Deus. E a pergunta para mim nessa noite, para você é: será que eu estou disposto a isto? Deus fez o homem para governar, fez o ser humano para governar, para liderar, para administrar a terra. E nós percebemos que, por conta do pecado, nós não temos feito isso muito bem. Mas independente disso, o princípio que nós aprendemos na palavra é que para governar, para liderar, é preciso servir. O Senhor Jesus deixou isso muito claro quando veio até nós. Em todo o tempo ele foi dirigido pelo Pai. Ele disse: tudo que faço é o Pai quem me diz para fazer. Essa mensagem que Paulo escreve aos Gálatas, ela é muito impactante, muito conhecida, inclusive. Eu acredito que você já deve ter, quem sabe já ouviu alguma mensagem com base nesse texto. Eu quero pensar aqui algumas palavras-chave. Então ele começa dizendo: quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês. Ou seja, permita isto. Daí nós já concluímos que a direção do Espírito Santo na minha vida não é automática, não é imposta. Diferentemente de, por exemplo, um médium, quando ele recebe um espírito e ali o espírito faz com que ele escreva algo, ou diga algo, balbuceie algo. O Espírito Santo de Deus, ele deseja nos direcionar, nos dirigir, mas de uma forma onde nós tenhamos uma parceria, uma unidade. Jesus orou ao Pai dizendo: Pai, que eles sejam um, assim como eu e tu, nós somos um. Sem perder a nossa personalidade, nossas características. Nós percebemos, por exemplo, ao ler os livros da Bíblia, as características de cada autor que escreveu de forma inspirada por Deus. Mas Paulo diz: permita que o Espírito Santo dirija a sua vida. Isso quer dizer que eu não sei onde eu estarei semana que vem, ou mês que vem, ou no próximo ano. Se a minha vida é dirigida por Deus, eu dependo dele. Perceba que há uma diferença entre ser direcionado e ser dirigido. Muitos estão frustrados, cansados, porque estão dirigindo a própria vida. Isso é cansativo, porque nós não temos controle da nossa vida, por melhor que nós façamos. Ele diz aqui: permita. Então o primeiro ponto que eu quero destacar é isto: Deus está aguardando a sua permissão para dirigir a sua vida, caso você ainda não tenha permitido. Jesus disse a Nicodemos, quando este foi encontrá-lo, que era necessário para Nicodemos nascer de novo.
E ele disse também: olha, quem é nascido de novo é direcionado pelo Espírito. Amém? Isso é muito forte, amados, porque isso vai além de uma religião. Na religião nós temos o controle. Na religião eu tenho um dia de ir ao culto, ou mais de um dia, né? Eu tenho ali uma liturgia a ser seguida, e eu tenho uma lista de algumas coisas que eu posso fazer e que eu não posso fazer. Basicamente a religião é isto. E por isso que ela não sacia ninguém, ela não preenche ninguém. Essas ordenanças, essas tradições não têm a capacidade de nos transformar. Ele continua dizendo: e não obedeçam aos desejos da natureza humana. O que seria a natureza humana? Em outras versões, a carne, fazendo contraposição justamente ao Espírito de Deus. Nós temos uma natureza humana, e quando Deus fez o homem e fez a mulher, e Deus fez, nós sabemos disso e cremos pela palavra, que Deus fez primeiro o homem, e Deus fez a mulher do homem, de forma que ambos têm a mesma natureza, e Deus os fez perfeitos. Deus não fez o homem do pó da terra e depois fez a mulher do pó da terra. Deus fez um homem, como fez perfeito, fez a mulher do homem. E é tão maravilhoso porque o homem nasce da mulher, e o ciclo se fecha. É o que a Bíblia nos ensina. Não há disputa. Algo que nós percebemos que demonstra muito bem a natureza humana caída é a disputa que há entre homens e mulheres, a opressão do homem sobre a mulher, a revolta da mulher contra o homem. Mas Deus não fez dessa forma. Mas a natureza humana caída, separada de Deus, ela tem muitas características, como o medo. Talvez a maior característica do ser humano seja o medo. O medo nos faz sermos corajosos. O medo nos faz ser violentos. O medo nos faz ser egoístas. O medo. A Bíblia diz lá em Hebreus que Jesus veio, Ele morreu para libertar a humanidade. Sabe do quê? É interessante o que o autor aos Hebreus escreve, que Jesus veio para libertar o ser humano do medo, da escravidão, do medo da morte. Da escravidão, do medo da morte. Porque o medo da morte, ele escraviza. Aliás, como todo medo, mas esse é o maior medo que nós temos. E é interessante porque quem está em Cristo Jesus não teme a morte. Eu não sei se você já teve a oportunidade de estar com alguém na beira da morte, temente a Deus. É algo que impacta a vida de qualquer um. Porque a angústia da morte é algo terrível, se você já presenciou. Mas estar com alguém que tem a convicção da salvação é algo que causa um impacto muito forte. Mas o medo da morte nos oprime. E a natureza humana, ela é egoísta. Ela tem acessos de raiva, descontrole. E poderíamos falar da natureza humana a noite toda. Mas o fato é que nós somos ordenados por Deus a permitirmos que Ele direcione e dirija a nossa vida, e que nenhum de nós obedeça aos nossos desejos humanos. E essa é uma luta que é travada por toda a nossa existência na face da terra. Nós temos desejos dos mais diversos, desde o momento que nascemos até o momento que nós morrermos. Logicamente que esses desejos variam conforme a idade, conforme a situação financeira, conforme a situação da saúde, conforme a realidade social,
mas todos nós temos desejos. E a questão é que muitas vezes esses desejos nada mais são do que a nossa natureza humana. E esses desejos nos impedem de conhecer o que Deus tem para as nossas vidas. A ordem do Senhor para nós é obediência. Ele continua aqui dizendo: porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a nossa natureza humana quer. Olha que expressão forte essa. Diz aqui: os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Olha que expressão interessante esta. O Espírito, o Espírito aqui está grafado com letra maiúscula, se referindo ao Espírito de Deus, assim nos diz o contexto. Muito embora lá no texto escrito, no original, não está em maiúsculo, porque não havia essa distinção, mas o contexto nos mostra que está se referindo ao Espírito Santo. Daí esse destaque em português. Mas o fato é que o Espírito de Deus tem um inimigo, e olha só, não é o diabo. Nós estamos falando de diabo aqui, que a Bíblia nos mostra e diz que ele existe e atua, mas não é disso que estamos falando aqui. Ele está falando da minha natureza humana. Os maiores fracassos são ocasionados pela minha natureza humana, e o Espírito é inimigo dela, e ela é inimiga do Espírito. Eu preciso entender e conviver com essa verdade para conseguir derrotá-la. Eu nunca vou matá-la. A natureza humana, ela só terá fim quando você formos transformados. A Bíblia diz que no piscar de olhos nós seremos transformados e iremos para a glória. Os que estiverem mortos ressuscitarão, e não é igual no Walking Dead, né, aquela coisa horrenda, mas transformados em glória. E os que estiverem vivos, ao ouvir a trombeta, serão transformados e subirão aos céus. Isso não é lenda e nem folclore. Por mais que se diga isto, hoje é mais fácil a pessoa acreditar que uma raça alienígena superdotada, superior, vai retirar uma parte das pessoas do mundo. É mais fácil as pessoas acreditarem nisso do que crer no que a Bíblia está dizendo. Esse é o ponto que nós chegamos. Se você, por exemplo, assiste, eu gosto muito do History, um dos canais que eu gosto de assistir, quando assisto, que eu também não sou muito de assistir, e lá tem a parte dos alienígenas, e meu Deus do céu, é um negócio. E uma das coisas, é mais fácil, você vê pessoas investindo dinheiro, tempo, mas se você falar do arrebatamento, aí é chacota. A própria igreja, os próprios crentes não acreditam mais no arrebatamento. Mas até o momento que nós formos transformados, essa luta ela permanece. Então qual que é a forma de nós vencermos essa luta? Se eu não posso matar a natureza humana, eu preciso então enfraquecê-la a tal ponto que ela não consiga vencer o Espírito que opera em mim, o Espírito de Deus. Então a opção que você tem, que eu tenho, é de enfraquecer a natureza humana. Daí nós começamos a compreender a estratégia de Satanás. Agora ele entra em cena. A estratégia dele é nos fortalecer a nossa natureza humana, porque ele sabe que se a nossa natureza humana for forte, a atuação do Espírito em nós não funcionará. Esses tempos atrás, minha amada compartilhando comigo algo,
foi comentado, se não me engano, no grupo das mulheres, sobre Daniel. Nós vimos aqui a história de Daniel. E Daniel, ao ser jogado na cova dos leões, um dos motivos que ele não teria sido devorado é justamente porque ele estava tão tomado pelo Espírito de Deus que a carne, a natureza humana, a carne dele, já não era mais atraente aos leões. Algo para se pensar. Mas Satanás, ele trabalha para fortalecer a nossa natureza humana. O que nós vemos diariamente, o que nós ouvimos diariamente fortalece o eu, o ego, o orgulho. O orgulho é a força do pecado. Quiser anotar isso aí? O orgulho é a força do pecado. O que me impede de me arrepender e confessar o pecado é o orgulho. Orgulho porque eu sou pastor, orgulho porque eu sou marido, orgulho porque eu sou pai, orgulho porque eu sou bem-sucedido. Então o meu orgulho não me deixa confessar o pecado. E isso fortalece o pecado. Tudo que nós vemos fortalece a natureza humana. O que basta para um divórcio? A minha vontade. Suficiente. Você não tem nada a ver com isso. O Estado não tem nada a ver com isso. A igreja não tem nada a ver com isso. Ninguém tem nada a ver com isso. Eu quero. Nós chamamos no direito de direito potestativo. Eu quero. Se o outro cônjuge fez ou não fez algo para merecer o divórcio, não interessa, é meu direito e eu vou divorciar, ponto. Eu tenho o direito de ser feliz. Quem já ouviu isso? Ou já disse isso? E não é verdade, e não é mentira isso, nós temos o direito de ser felizes. Mas Jesus nos ensina a abrir mão do nosso direito para algo maior e melhor. E a nossa natureza humana esperneia desesperadamente, porque ela quer ser feliz. Mas nós, em Cristo Jesus, temos acesso a algo melhor do que ser feliz. Ao menos essa felicidade do mundo, porque a nossa atual sociedade nunca teve tanto acesso à liberdade como tem tido, seja liberdade sexual, seja liberdade emocional, seja a sociedade das amarras da sociedade. Hoje nós vemos um contexto em que cada um faz o que quer, e ai de você se falar alguma coisa. E qual o resultado que nós temos visto nos últimos 10, 15, 20 anos? Índice de suicídio aumentando, entre adolescentes inclusive, que é uma preocupação grave que nós temos hoje. Vício nas drogas aumentando de forma monstruosa. Nós não temos visto algo de bom nessa política, se eu posso usar essa expressão. Não precisa ir muito longe, basta olharmos números, dados, estatísticas. A Bíblia me diz que o que o Espírito quer não é o que a carne quer. Então só tem uma opção: ou eu sigo o Espírito ou não sigo o Espírito, ou eu enfraqueço a minha carne ou não enfraqueço. Esses dias eu vi uma postagem, um dos canais que eu sigo de hombridade. Eu achei muito interessante e forte essa frase, eu lembrei agora. Os corpos estão prontos para o sexo, mas será que o caráter está pronto para um relacionamento? Eu achei interessante isso, porque nós vivemos um contexto que se valoriza muito essa questão do corpo, e não estou falando que
isso em si é errado, mas a questão é que os corpos estão tinindo, né? Em termos de beleza, de físico e tal. Mas será que o caráter está pronto para um relacionamento? Para uma entrega? Para uma renúncia? Porque relacionamento fala de renúncia, de entrega. Sim ou não? Quem é casado aí? Casamento tem renúncia ou não tem? Tem entrega ou não tem? Tem. E casamento é bom ou não é? Eita, que azinho xoxo, hein? Casamento é bom ou não é? É, ora. Acho que é. Mas nós vivemos em um contexto em que renúncia é ofensa, entrega é ofensa. Só se entrega quem é tonto, só renuncia quem é trouxa. Me perdoe as expressões, mas é isso que nós aprendemos. A era dos heróis acabou. Estamos no tempo já faz algum tempo, dos anti-heróis. O herói não é o que faz o certo, não é o que renuncia, não é o que abre mão. O herói é o que faz o que quer, o que ele entende que é certo. Se isso ajudar alguém, legal. Se não ajudar, paciência, fazer o quê? Paulo continua. Versículo 9, ele traz aqui alguns exemplos. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas, e são mesmo, né? Ele começa a falar da imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, idolatria, feitiçaria, inimizade, por aí vai. É interessante porque ele termina aqui o versículo 21, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Então, essa é uma lista exemplificativa. Como se diz no direito, é um rol exemplificativo. Não acaba aqui. Então não adianta, às vezes a pessoa vai desviando, né? Não sei você, às vezes eu já li esse texto desviando, né? Moralidade sexual, ufa, quase. Impureza, quase me pegou. Ações indecentes, nossa. Adoração de não, isso nunca me pegou. E você vai desviando, né? Se conseguir chegar no fim da lista, o que é difícil, ele termina dizendo, e coisas semelhantes a essas. Não tem fim. Não tem fim. A natureza humana produz isto, e ela sempre produzirá. Então nós não podemos permitir que ela produza em nós. Meus irmãos, deixa eu lhe perguntar, você tem fortalecido mais a natureza humana ou o espírito? Talvez essa seja a segunda pergunta mais importante da noite. A primeira foi, você permite que o Espírito Santo dirija a sua vida? Tem dois exemplos na Bíblia de direção que eu acho muito interessante. Uma sobre Davi. Davi, a Bíblia diz que ele era um homem de guerra, um homem de luta, um estrategista muito bom. E durante um tempo, antes de ir para a batalha, ele orava. E quando ele parou de orar, começou a dar problema. Eu e minha amada temos nos esforçado para orarmos nas decisões. Mas não as decisões grandes, vamos fazer tal coisa, a gente ora. Mas assim, coisa pequena. A gente sai do culto, o que a gente vai fazer? Vamos comer. Onde? Tal lugar. A gente não ora, a gente não pergunta para Deus nada. Davi, ele orava, e certa vez ele falou, Senhor, o que eu faço? O Senhor falou, olha, você vai, e Deus deu estratégia para ele certinho, você vai dar a volta, vai por tal lugar, tal caminho, tal trilheiro, e vai achar o inimigo pelas costas dele, e vai acabar com ele. Outra vez, ele ora, e Deus fala assim, olha, você não vai fazer nada, você vai ficar quieto.
E aí você vai ouvir um barulho entre as amoreiras. Quando você ouvir esse barulho, você vai atacar e você vai vencer. Isso é ser dirigido. Outro exemplo é Paulo. A Bíblia diz que Paulo estava viajando, pregando o Evangelho, indo a todos os locais, e aí ele teve a ideia de ir para a Ásia, para a Macedônia, para a Ásia. E a Bíblia diz, é interessante, olha isso aqui, amados, que coisa interessante, lá em Atos dos Apóstolos nos diz que o Espírito Santo de Deus falou para Paulo não ir para a Ásia. E ele teve um sonho à noite, e viu um jovem macedônio falando: passa a Macedônia e nos ajude, porque era para lá que ele deveria ir. Olha só, o Espírito Santo não deixou Paulo pregar em um determinado local. Agora, pensa comigo isso. Quem de nós, em nossa condição humana, querendo servir a Deus, deixaríamos de pregar em um local que precisa? Mas Paulo orou, ele orava, ele era dirigido por Deus. E assim, sabe o que acontecia? Ele não perdia tempo, ele não gastava suas forças à toa. Ele escreve à igreja dizendo: olha, eu procuro lutar, não como quem luta golpeando o ar. Sabe a pessoa que fica lutando sozinha, golpeando o ar, se cansando? Quem sabe, meu irmão, você está cansado, cansada, porque você está lutando, querendo fazer a vontade de Deus, sem ser dirigido por Deus. Nós precisamos dessa direção, desse direcionamento. Versículo 21 termina assim, ó: repito o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. E aí nós temos outro problema aqui na nossa cultura. Nós já vivemos tão avançadamente na incredulidade, que mesmo no contexto da igreja já não se fala mais em reino de Deus. Então nós temos aqueles que nem acreditam mais no reino de Deus, né, vulgo céu, vulgo paraíso, também conhecido como seio de Abraão. Ou nós temos outro ponto: quem sim acredita que existe um céu, acredita existe um Deus, o reino de Deus, e quem vai para lá? Todo mundo. Todo mundo vai para o céu. Por quê? Porque todo mundo merece, porque Deus é Pai, Deus é amor, todo mundo vai. E aí nós temos os argumentos, as falácias. Quem é você para julgar, para falar que não vai para o céu? Porque Deus é amor, porque Deus ama. Olha, porque Deus entregou o seu filho. Como que Deus vai deixar alguém para o inferno? Como que Deus... Não, isso aí não existe. As falácias. Repito o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Não receberão. Jesus disse: o caminho é estreito, poucos passam por ele. O amor de Deus não muda a verdade, porque Deus é verdade. O amor de Deus, ele se manifestou com sacrifício, porque inclusive amor é sacrifício. Amor não é lascívia, amor é sacrifício, amor é entrega. Casais apaixonados começam um relacionamento, um tempo depois: eu não amo mais. Amor não é lascívia, amor não é paixão, cada coisa tem o seu lugar. Amor é entrega. Mas hoje tudo é amor, não se pode corrigir porque não é amor.
Não pode falar a verdade porque não é amor. Não pode contrariar porque não é amor. Não pode falar que não vai para o reino dos céus porque não é amor. Quer dizer, cada um faz o que quer, do jeito que quer, como quer. Isso é amor. Essa é a distorção que nós temos hoje. Quando Jesus olhou para Pedro e falou: arreda, Satanás, porque você não tem parte comigo. Será que Jesus estava com ódio de Pedro? Será que Jesus, quando disse para Pedro: arreda, Satanás, porque você não tem parte comigo? Para pensar. Será que Jesus aquele dia, ele acordou e não orou direito, estava irado, estava desgastado, estava estressado? Será? Será que Jesus, ele deixou de amar Pedro naquele momento? Você já parou para pensar nisso? Porque um dos problemas que nós temos hoje em dia, amados, é que nós temos excesso de informação. E um dos problemas do excesso de informação é que nós não paramos para refletir, porque não nos dão tempo de refletir. Vamos pegar a Covid. No primeiro momento nós tínhamos tanta informação, que nós não tínhamos tempo de parar para refletir em alguns absurdos, onde começa a gerar o pânico, e assim com outros, os mais variados assuntos. Nós vivemos um excesso de informação. Se você está com o seu celular ligado, aí você não para de receber notificações, seja de sites de notícia, de esporte, WhatsApp, Instagram, informação. Todo momento nós estamos recebendo informação. E você acorda pela manhã, a primeira coisa que você faz, o que é? Já confessa o pecado. O que você faz? Pega o celular para ver o quê? Informação. E nós não conseguimos assimilar, refletir, pensar sobre as informações. Isso é algo para refletirmos. Será que Jesus, quando repreendeu Pedro, deixou de amá-lo? Porque hoje, se você repreender alguém e falar: arreda, Satanás, você está endemoniado, meu Deus do céu, já imaginou? O pastor falar para você: arreda, Satanás, o que vai acontecer? Não tem amor. Sendo bem, né, bem leve assim, bem inocente na minha fala, né? Esse pastor não tem amor. O amor é sacrifício, é entrega, é renúncia. Amor é verdade. Jesus orou ao Pai dizendo: Senhor, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele estava falando do sacrifício dele. Você sabe que o cálice não foi passado. O amor, ele envolve sacrifício. Continuando aqui, 22, mas o Espírito de Deus produz. Olha só, quem produz é o Espírito de Deus, não somos nós. Não é educação, não é uma instrução, não é a sociedade, não é pensamento positivo, não é exercício mental. Tudo isso tem o seu valor, tem o seu momento. Mas o que produz, diz o texto, o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, humildade, domínio próprio, é o Espírito. Nós temos o acesso a algumas dessas coisas, ou ainda que semelhantes a essas, pela nossa natureza humana, mas sempre muito limitado. O amor, por exemplo, o amor de pai para com filho, é um amor que vem da natureza humana, mas isso também tem limite. Isso por si só não basta. Se não fosse verdade, quantos de nós aqui não tem dificuldade com os pais?
Eu não estou falando nem daqueles casos aberrantes, estou falando da normalidade. Depois que pega uma idade, tem problema com o pai. Quem de nós que não? Ou com a mãe? Então mesmo esse amor tem seus limites. O verdadeiro amor, só o Espírito Santo pode produzir em nós. O domínio próprio. Ao longo da história, os religiosos já tentaram de tudo: jejum, se açoitar, se flagelar, tentando um domínio próprio para vencer a vontade da carne. Nada disso funciona. Jesus falou: olha, se teu olho direito faz pecar, fura ele. Se tua mão faz pecar, corta ela. Mas é lógico que o que ele estava se referindo não era a fazer isso literalmente. Porque se eu cortar a mão, eu vou ter a outra para pecar. E se eu cortar as duas, eu vou pecar sem as duas mãos. Porque a natureza humana não vai mudar por causa disso. E nós somos bons em pecar. Você concorda que nós somos bons em pecar? Tem alguma coisa que nós somos bons em pecar, amados. Nós pensamos, analisamos, planejamos, fazemos, fingimos que não fizemos. E se alguém suspeitar, nós argumentamos. E se descobrir, nós argumentamos e justificamos. E dali a pouco vira o jogo e a pessoa é que está errada e nós não. É assim ou não é? Nós somos bons em pecar. Se tem algo que não precisa ensinar para uma criança, para um adolescente, para um jovem, é pecar. Não precisa ensinar, já sabe. O que a vida vai ensinar depois é ter aquela malícia, né? Aquela coisa mais elaborada. Agora, o domínio próprio, somente o Espírito Santo pode nos dar. Porque quantos de nós não se vê frustrado ou frustrada fazendo algo que sabe que não deve ser feito? Quem aqui já fez algo que sabia que não poderia ser feito? E por quê? Paulo escreve sobre isso, ele fala: pobre homem que sou, porque aquilo que eu não quero eu faço. É o mesmo homem que está nos ensinando que o Espírito é quem nos dá o domínio próprio. E essa natureza humana vai nos acompanhar até o fim. Isso não é coisa da juventude, isso não é coisa da adolescência, isso é coisa da vida. Cada idade, cada etapa com as suas características. Mas se nós formos dirigidos pelo Espírito Santo, eu já vou terminar, nós conseguiremos enfraquecer a natureza humana e fortalecer o Espírito Santo de Deus em nós. Estaremos capacitados para toda boa obra. O que capacita alguém a morrer por Cristo? E a morrer mesmo. Tomar uma facada, um tiro, como está acontecendo hoje, acontece todo dia em várias partes do mundo. Ser preso, perder os bens, a família. É o domínio próprio, que é sobrenatural, é o Espírito Santo que nos dá. Para encerrar, ele diz aqui, 24, as pessoas que pertencem a Cristo Jesus, olha só que palavra forte, pertencer. Só isso aqui a gente poderia ficar o resto da noite falando. Ele não diz assim, quem segue Jesus, quem é simpatizante de Jesus, quem acredita em Jesus. Ele diz quem pertence. Ora, amados, se pertence, olha só, como se fosse um objeto, é isso mesmo. É forte isso. Isso é crer que Deus é bom, que Jesus é bom. Não é pertencer a uma religião, não é pertencer a um líder religioso, como muitos fazem por aí. É pertencer a Cristo Jesus. Diz aqui, as pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas,
junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. E ele diz que o Espírito, um desejo, né? Que o Espírito de Deus que nos deu a vida, controle também a nossa vida. A vida verdadeira nos é dada pelo Espírito de Deus, e Ele tem autoridade, direito de controlar, dirigir a nossa vida. Então entenda, amados e amadas, que a nossa vitória não é fácil, mas ela está garantida em Cristo Jesus. Mas para isto eu preciso entender que eu pertenço a Cristo Jesus. É pertencer. Eu preciso entender que eu preciso ser dirigido por Cristo Jesus, pelo Espírito de Deus. Isso não é fácil. Primeiro, que eu preciso abrir mão de mim. Segundo, que eu preciso buscar constantemente a compreensão. Por isso que as pessoas têm mais facilidade em buscar alguém. É mais fácil ouvir, tem um pastor tal em tal lugar, vai lá que ele vai orar por você. Tem um padre lá em tal lugar, vai lá que ele vai rezar por você. Tem uma mulher lá, um homem, vai lá que ele vai fazer algo, vai passar a mão, vai fazer um negócio lá e tal, e vai mudar a tua vida. É mais fácil. E nós gostamos disso. As pessoas gostam disso, porque é fácil, é cômodo. Eu vou lá e alguém vai fazer algo por mim. Ponto. Eu não precisei fazer nada, como eu digo, o dia que alguém inventar um sistema, que alguém vai malhar por mim, certo? E eu vou ter o resultado, esse dia vai ser muito bom. Quem concorda? Você acorda cedo, tem alguém malhando por você lá. Aí você sente só a transformação, não é verdade? Depois de 15 dias, depois de um mês. Já pensou? Seria bom, não seria? Só que espiritualmente a gente quer a mesma coisa. Alguém vai orar por mim, alguém vai fazer alguma coisa por mim. Não que não devamos orar uns pelos outros, não é isso. Mas eu preciso entender que para ser dirigido por Cristo, eu preciso andar com Ele. Todo dia. Amanhã é segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Amém? Então, amados, que eu quero orar contigo. Quem sabe hoje é o primeiro dia de um início em que você vai começar com esse entendimento, permitir que Deus dirija a sua vida. Amém? O pai da fé, quem foi? A Bíblia diz, quem foi o pai da fé? Abraão. O chamado de Abraão é algo tremendo. Deus falou para ele, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que te mostrarei, ponto. Não falou nem para o norte, nem para o sul, nem para o oeste, nem para o leste. Não falou para onde ele ia, no primeiro momento. Sai da tua terra e vai. A pessoa, se Deus te fala isso, sai de Nova Andradina e vai para uma nova terra. Para onde? Vai, cara. Lá no trevo eu vou te mostrar para que lado, só vai. É um nível de obediência e de fé que está muito longe de nós. Mas não é impossível. Há pessoas que vivem assim e não vivem essa tribulação, essa luta que nós temos conosco mesmo. Não estou falando do mundo, conosco. A nossa luta maior é conosco. Você sabe disso. Sua maior luta é com você. Deixa o Espírito te dominar. Deixa o Espírito te dirigir. Permita isso. Amém? Vamos orar então? Se você puder ficar em pé para nós orarmos. E como eu sempre digo, a oração mais importante é a sua. A oração mais poderosa é a sua. Porque você passou aqui uns 45 minutos, aproximadamente,
ouvindo, mas agora é a tua oração, a sua correspondência em relação ao que você ouviu que vai fazer a diferença. Porque você pode não orar, você pode orar de qualquer forma, você pode orar discordando, enfim, ou você pode se entregar à palavra. Isso vai fazer diferença na tua vida. Então eu te convido, se você puder e quiser fechar os olhos por um momento e ter a sua conversa com Deus agora, faça isso. Entregue a tua natureza humana, peça ao Senhor, conforme foi dito na palavra. Pai.